Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 a seguir. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão. O nosso irmão Rafael, juntamente com a sua esposa, não pôde estar presente porque a filha estava no hospital até agora há pouco, muita febre alta, inflamação, se não me falha a memória, na garganta, ouvido. Oramos pela Eloá, amém? Também hoje nós estamos sentindo a ausência da nossa irmã, como que é o nome da sua sogra mesmo? Nossa irmã Érica, que também, devido a algum motivo de força maior, não está presente. Deus continue ajudando ela a superar lá. Ela está com alguma enfermidade? Dengue, misericórdia. Deus ajude os nossos irmãos, amém? Quem achou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 42, toda a atenção dos irmãos é pouca. Nós vamos falar sobre o poder da unidade, amém? Repita comigo: o poder da unidade. Grava bem isso, que isso aqui na sua vida vai ser fundamental para você ser bem sucedido, para você realmente cumprir os propósitos de Deus na sua vida e ser feliz como ser humano. Você vai precisar ter unidade, amém? Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Olha só essa palavra: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Esse texto chama muito a nossa atenção, em especial para a gente pegar como modelo a igreja primitiva, onde a gente vê aqui a atuação dos apóstolos, daqueles homens que foram chamados, vocacionados por Deus para fazer que o reino de Deus fosse propagado, conhecido entre a terra. A gente olhando para esse texto, meus irmãos, nós percebemos que a igreja já começou a todo vapor. A igreja começou de uma forma tão poderosa que você vai lendo comigo, você vai percebendo que não era uma igreja comum como a gente está acostumado a ver hoje. Era uma igreja que estava carregada de poder e autoridade, virtude, de amor, porque havia nela uma palavra que se encontra aqui no verso 44, diz assim, ó: os que criam mantinham-se unidos. Nós bem sabemos, meus queridos, que a Bíblia nos ensina que um reino dividido não subsistirá. Nós temos um adversário que ele sabe usar as estratégias para poder tirar de uma igreja, de um povo, a unidade. Quando um povo, quando uma igreja, quando uma família não tem unidade, é um povo, é uma família compromissada com o fracasso. Satanás, ele sabe muito bem disso, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos a igreja nascer aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a forma dela atuar, a forma dela agir, percebemos que Deus aprovava, percebemos que o Espírito Santo de Deus se fazia presente no meio daquele povo, porque o texto vem dizer para mim e para você que eles estavam unidos nos ensinamentos dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. E isso é fundamental para que nós assim possamos prosseguir a nossa vida como igreja. Quem está me ouvindo, diga amém. O poder da unidade. Quando eu olho para esse texto, eu fico aqui pensando: Senhor, nos ajuda a arrancar do nosso coração o orgulho, o egoísmo, porque muitas vezes uma pessoa orgulhosa, ela não quer ter unidade, ela quer fazer tudo sozinha,
Ela acha que sozinha ela consegue fazer por causa do seu potencial, por causa da sua habilidade. E isso no reino de Deus não funciona. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a Bíblia vem dizer que todos estavam unidos. E essa palavra unidade, ela faz parte do reino de Deus. Alguém que representa o reino de Deus, se ele não tiver unido com a igreja, se ele não tiver unido com o Pai, se ele não tiver unido com o Espírito, se ele não tiver unido com o Filho, ele não consegue representar o reino de Deus. Porque você olha para a Bíblia Sagrada, nós servimos um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Percebemos que há uma harmonia, percebemos que há uma unidade entre os três, trabalhando na humanidade de uma forma perfeita. Então, quando nós olhamos para essa igreja, meus irmãos, nós precisamos hoje, nesse exato lugar, fazer uma retrospectiva na nossa vida e fazer uma pergunta para nós mesmos: somos uma igreja que temos unidade? Tanto igreja coletiva, várias pessoas, como igreja individual. Porque tem pessoas que você faz de tudo para colocar ela na unidade e ela não entra. Tem gente que você convida, tem gente que você visita, tem gente que você abraça, tem gente que você se doa para ele ou para ela entrar na unidade da igreja, mas por um motivo egoísta, ela se encontra ou ele isolado, não participa do corpo de Cristo, não se envolve com nada da igreja. E nós olhamos para esse texto, meus irmãos, eu vou ler novamente aqui, ó. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos, olha só, todos, não é uma meia dúzia, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, bens, e distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, não era só no congresso. Veja que hoje, para a gente ver uma unidade, como a gente está longe dessa realidade, para a gente ver uma igreja se unir, é só na época do congresso. Fazer uma campanha para levantar fundos, para trazer o pregador, o cantor, para comprar a roupa. Aí as irmãs se unem, aí os grupos de jovens se unem para 3 ou 4 dias. Mas a pergunta é, o texto está dizendo que essa igreja, eles tinham temor, eles tinham oração, eles tinham comunhão todos os dias. Eles tinham paz um com o outro todos os dias. E isso favoreceu o ministério daqueles apóstolos, porque os sinais e maravilhas de Deus foram vistos no meio daquela igreja, porque aquela igreja estava caminhando em unidade. E se eu e você quer ver e presenciar o poder de Deus na minha e na sua vida, precisamos ter unidade. Precisamos olhar para o nosso coração e remover dele todo o sentimento de andar sozinho, todo o sentimento que você é capaz, que você pode fazer alguma coisa só com a força do seu braço, só com a sua inteligência, que não funciona assim. A Bíblia vem dizer para nós que nós, como o corpo de Cristo, somos representados como um corpo, que são muitos membros, mas um depende do outro. A cabeça pensa, mas quem anda é o pé. É um conjunto de regras que tem que funcionar na unidade. Por que você vê algumas pessoas vazias dentro da igreja? Por que você conhece pessoas que ainda não têm a plenitude de Deus dentro do seu coração, que não faz parte da sua vida, porque ele ainda não entrou em unidade? É aquelas pessoas que observam o que acontece na igreja, mas não colocam o seu coração em unidade com a liderança, não colocam o seu coração em unidade com o grupo que fazem parte. Tem pessoas que até fazem parte de algum grupo, mas não é unida, não tem unidade. E se isso faltar na minha e na sua vida, é uma brecha enorme para Satanás tirar eu e você da igreja. Toda a vida que você conhecer que não tem unidade, ele está sozinho. Alguém sozinho não vence o diabo. Tem que estar unido como corpo de Cristo, unido com o Pai, unido com o Filho, unido com o Espírito Santo, porque isso é bíblico. E quando nós olhamos para esse texto, o texto vem dizer que o culto desses irmãos, olha só, verso 46, veja lá, eu e você reclamando hoje, eu e você vindo só no domingo. Estou colocando eu aqui para mim não ser orgulhoso, porque eu participo dos cultos da minha igreja, graças a Deus.
Graças a Deus eu amo vir para a minha igreja. Às vezes, como você também, cansado, moído, com um monte de problema para resolver, eu venho aqui também adorar a Deus e muitas vezes pregar para os irmãos. O exemplo aqui de irmãos que começaram a fé lá atrás, mais de 2000 anos atrás, os crentes, como é que era? Olha como é que era o culto deles, vamos ver, verso 46. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam junto com alegria, singeleza de coração. Aqui a gente está falando de uma igreja que verdadeiramente amava a comunhão, uma igreja que verdadeiramente priorizava o templo, priorizava estar na casa de Deus. Eles também trabalhavam, eles também tinham famílias, eles também tinham uma responsabilidade, mas como eles estavam envolvidos com o poder de Deus e unidos como o corpo de Cristo, a igreja todo dia tinha crente adorando, tinha crente buscando a presença de Deus. E hoje, meus irmãos, para você ver, a falta de unidade como o corpo de Cristo faz que pessoas venham na igreja a cada 15 dias, alguns domingueiros. Olha só como é que está distante daquilo que a Bíblia nos ensina. É bem verdade que hoje a gente conseguiu ter um modelo de culto terça, quinta, sexta, sábado, domingo, vai intercalando, mas só que aqueles que só vêm no domingo, e quando falta o domingo fica 15 dias sem vir para a igreja, sem adorar a Deus, sem estar em unidade com os seus irmãos. Isso é um fracasso de cristianismo. Nós precisamos olhar para esse texto aqui e perceber que Deus aprovou essa igreja, porque essa igreja tinha unidade. Eles eram pecador que nem eu e você, bebia água, comia comida que nem eu e você, mas a unidade deles atraiu o poder de Deus. Como que era uma igreja que se reunia para comer, mas também se reunia para ser ensinada pelos apóstolos, mas também se reunia para oração. Deus viu isso, e Deus então aprova a vida deles. Era uma vida de poder, de autoridade. Percebe, meus irmãos, que toda pessoa isolada, ela não faz nada, quando na maioria das vezes só critica quem está fazendo, porque não tem unidade, não se apresenta no reino de Deus, fica distante, não se envolve. Mas quando a gente olha para esse texto, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha porque aqui um povo se reunia não só para o churrasco, mas aqui o povo se reunia também para a oração. Na oração eles estavam envolvidos, buscando a presença de Deus. E o texto diz aí, coloca para nós o verso 44. Os que criam mantinham-se unidos. Então eu quero aqui aprender com esse versículo. O resultado da vida de quem crê é unidade. Não vem dizer para mim que você ou eu tem fé em Deus e não mantém unidade com ninguém, não tem paz com ninguém, nem com a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que não tem paz com a liderança, que não tem paz com o seu irmão, que comunga a mesma fé que você. Olha quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja, meus irmãos, que diz que tem Deus, que tem fé, que foi batizado, mas você olha para a vida da pessoa, ela não tem unidade, não abraça uma causa que a igreja propõe. Hoje é o dia do jejum da igreja, nós já estamos aproximadamente 1 ano ou mais. Isso aqui não é para promover crente, é para despertar a vida espiritual de cada um, porque eu sei que jejum é um preço caro a pagar, ficar com fome, dor de cabeça, sede, etc. Mas a igreja está unida, a igreja se levantou a mão. Vamos, gente, vamos se levantar em unidade no jejum. Para quê? Para que Deus possa ouvir mais as nossas orações, para que nós possamos ser mais santos, para que nós possamos ser mais fiel, mais verdadeiro e também mais sensível à voz de Deus. Porque se a igreja não viver em unidade, ela não vai ouvir a voz de Deus, ela não vai ver a manifestação de Deus. Deus não aprova uma igreja que não vive em unidade. Ela não prospera, ela não cresce. Tanto igreja eclesiástica, doutrinária, eu estou dizendo nome, como igreja corpo, eu e você. Eu como corpo de Cristo, igreja, se eu não tiver unidade, eu não cresço. Eu fico aquele crente ruim da forma que eu cheguei na igreja, até ficar velho, sem conhecer o poder de Deus, sem desfrutar da comunhão dos irmãos, sem perdoar os meus irmãos, porque aqui nessa comunhão do partir do pão, um via o defeito do outro, a falha do outro, porque quando você vai se alimentar com seus irmãos, por muitas vezes, comer um pouquinho de sal, você vai ver o defeito que ele tem, a fragilidade que ele tem, mas também vai ver as coisas boas que ele possui. Tudo isso aqui é um aprendizado para nós. Se eu e você não tiver unidade, meus irmãos, até na hora que você pedir oração não vai valer. Não vai valer porque você está fora da unidade.
Você não faz parte daqueles irmãos que se reúnem sempre. Você só se apresenta para pedir algo, mas não se apresenta para dividir responsabilidade, mas não se apresenta para abraçar a causa. Mas quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que essa igreja aqui não tinha tecnologia como nós temos hoje. Essa igreja aqui não tinha carro. Essa igreja aqui não tinha energia elétrica. Mas mesmo assim essa igreja tinha unidade, amor e poder. Tinha poder na vida dos crentes. Os crentes eram crentes de oração. Era crente que fosse para comer alguma coisa, eles iam. E detalhe, o amor era tão grande entre eles que quando alguém vendia uma propriedade, coisa que a gente não faz hoje, nós não temos essa estrutura para fazer. Mas veja como eles estavam tão perto de Deus, que eles não eram avarentos e nem materialistas. Eles vendiam suas propriedades e entre a comunidade, alguém está em crise? Vamos levar comida. O que está precisando? Um remédio? Vamos levar o remédio. O que eles estão precisando? Vamos atender. Porque a unidade faz isso, ela nos nivela. Quem está me ouvindo? Quando uma igreja vive unidade, ela fica nivelada. Não tem ninguém querendo ser mais que ninguém. Não há aqui lugar para popstar. Todos somos iguais diante de Deus, porque a unidade faz isso comigo e com você. Quando você tem unidade comigo e eu com você, eu te vejo como eu estou vendo a mim. Eu não vejo eu superior a você e nem você tampouco a mim, porque a unidade vai nivelando os crentes. Que coisa tremenda, irmão. Ao ponto de eu sentir a sua dor, ao ponto de eu tomar as suas necessidades para mim. Mas hoje nós não temos essa estrutura. Infelizmente nós estamos longe disso. Se alguém entrar em crise, ele vai ter que se virar nos 30, vai ter que dar os pulos, porque a igreja atual hoje não consegue. Eu nunca fiz isso aqui, mas se um dia eu falar aqui, ó, vamos levantar uma oferta aqui para ajudar o irmão ou a irmã que está com o talão de água lá atrasado, ou cortou já a água, a luz, ou etc. Eu vou passar vergonha se eu fizer isso aqui. Vai aparecer uns 2, 3 clientes corajosos e a maioria vai fechar a mão, mas depois que acabar o culto vai comer um lanche, vai comer uma pizza, vai gastar com qualquer outra coisa, mas não tem um amor demonstrado na atitude. Eu estou dizendo porque talvez eu possa ser essa pessoa também. Nós estamos tão distantes dessa realidade como igreja, que talvez eu como pastor possa ser essa pessoa também. Olha só, a falta de unidade deixa a gente duro, seco, não sente a dor do próximo. Mas eu nunca fiz isso aqui em 8 anos. Irmãos, estou com 2 talão aqui e a gente precisa levantar uma oferta para ajudar. Eu sei que tem pessoas que vai querer ser aproveitador, mas nós não dá muita asa para aproveitador aqui. Mas essa igreja aqui tinha isso, irmão. Eles dividiam as suas propriedades para quem tinha necessidade. Por quê? Por causa dessa palavra que está escrita aqui, ó, unidos. Quem está unido toma a dor do outro. Quem está unido entra na frente do outro. Não fala mal da minha irmã aqui não, que eu tenho unidade com ela. Não fala mal do meu pastor não, que eu amo ele. Não fala mal das minhas ovelhas não, porque eu amo elas. A unidade faz você entrar na frente da outra pessoa. Não faz isso com a minha irmã. Não fala do filho dela. Não fala do esposo. Na minha frente você não vai falar. Porque a unidade faz você abraçar a outra pessoa para perto de você. Ela é sua irmã, seu companheiro, companheira. Agora, uma igreja que não tem unidade, meus irmãos, ela abriu as 2 portas para o diabo entrar dentro dela. Porque o diabo já tenta de todas as formas destruir a igreja. Jesus avisou: edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes o diabo quer vir de fora para dentro. Ele quer vir de lá para cá. E aí ele encontra resistência naqueles que é de oração, naqueles que amam a palavra, naquelas mulheres, naqueles homens que jejuam e oram pela igreja de verdade, naquelas pessoas que no anonimato falam: Senhor, guarda a igreja, preserva aquele grupo de jovens, preserva as irmãs do círculo de oração, preserva aquele grupo de louvor, preserva lá o corpo de obreiros da sua igreja. Senhor, não deixa o diabo destruir o casamento deles, abençoa os filhos dele, guarda aquela igreja na tua presença, porque está sendo um canal de bênção naquele bairro. Eu não sei se Deus tem pessoas levantadas aqui para ter esse espírito de intercessão, de unidade, porque a maior unidade é quando você está de joelho e você lembra de alguém que ninguém está vendo. Você não está se promovendo no púlpito, dando presente ao vivo para ninguém, mas é no seu particular. Você está dando nome para o céu, você está levando o nome dele lá no céu. Senhor, é o João, é o Fabiano, é a Marileide, está nas tuas mãos aquela igreja. Isso fala de unidade. Quem tem unidade ora em casa um pelos outros. Mas olha como a gente está apanhando nessa pregação aqui. Faz quanto tempo que você não ora para a pessoa que você vê todo dia na igreja quase? Você já parou alguns minutos para orar pelo casamento de alguém na igreja que você está vendo sofrer? Você sabe por que a gente não ora?
Porque nós não estamos vivendo em unidade. Eu não consigo sentir a dor do meu irmão se eu não estou perto dele. Se eu não andar com o Márcio, se eu não andar com o prefeito Marcelo, com o Levi, eu não vou sentir a dor. Mas eu já vivi essa experiência. Dentro dessa igreja, a pessoa que mais está perto de mim desde o início é o pastor Levi. E algumas coisas aconteceram na minha vida de eu tomar atitude em relação a ele e ele em relação a mim, é por causa da unidade. A unidade nos aproxima, ela quebra barreiras e você começa a fazer e viver a vontade de Deus na sua vida. Quem está me ouvindo? É na hora hoje, você precisa refletir sobre isso. A Bíblia diz assim, andarão, em Amós 4:4 ou 3:4, andarão dois juntos se ambos não tiver de acordo? Percebe um casamento quando ele é bonito? Quando é um casamento forte, que o diabo até taca as pedras lá, mas a pedra volta nele. Que o diabo até lança os dados lá, mas o dado volta quebrado nele. É porque ele encontra uma família unida. Ele perde, irmão. Quando ele chega num portão de uma casa, ele olha e vê que a mulher está unida com o esposo está unido com a esposa, com os filhos, ele se reúne. Acontece as desavenças, acontece o movimento que ninguém quer que aconteça, mas acaba acontecendo. Mas ele se reúne. Vamos se perdoar aqui? Vamos fazer uma oração aqui? Desse jeito não pode, está uma contenda essa casa aqui. Vamos resolver isso aqui. E quando a família se reúne, o diabo é obrigado a pular para o muro do lado de fora. Ele não suporta ver unidade. E isso aqui é fundamental na nossa vida. Como igreja, nós temos que estar unidos com Deus. Como igreja, nós temos que estar unidos com a liderança, porque eles estavam unidos com os apóstolos. O que os apóstolos pregavam, eles davam credibilidade. Tem crente que é tão desunido que o pastor prega a palavra e ele não fica em conformidade com aquela palavra. Ele questiona. Eu não preguei da minha parte. Eu me lembro de abrir sempre a Bíblia e falar o que está na Bíblia. Claro que algumas vezes a gente vai errar na interpretação, mas eu falo o que está na Bíblia. De vez em quando a nossa interpretação pode ser fraca, equivocada, mas só que a Bíblia está dizendo que aquela igreja, meus irmãos, ela dava credibilidade aos apóstolos. Ou seja, os apóstolos pregavam, eles criam. Eles levavam para casa aquela mensagem, porque eram homens de Deus que estavam pregando. Não havia questionamento, porque eles viviam em unidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Pergunta para o seu irmão, está faltando unidade na sua vida? Vamos abrir o jogo aqui, irmão. Estou aqui para abrir o jogo. De vez em quando falta unidade para a gente no lugar que a gente mais fica, que é a nossa casa. Juntando com a hora que a gente dorme, é o lugar que a gente mais fica, é a nossa casa. E de vez em quando falta unidade lá, com a esposa, com aquela que divide a cama, aquela que compartilha tudo da nossa vida, porque ambos se tornaram uma carne só. De vez em quando ali o inimigo quer rachar aquela comunhão, o inimigo quer rachar aquela unidade, porque ele sabe que um lar que não tem unidade está compromissado ao fracasso. É uma verdade. Quantas vezes eu tive que lidar com pessoas assim que não teve como nem tratar mais a causa. O divórcio aconteceu. Por causa do quê? Não tinha unidade mais nem para levantar, nem para dormir, nem para comprar, nem para nada. É uma tristeza muito grande isso, meus irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos olhar para esse texto aqui nas nossas orações, pedir perdão para Deus, porque eu já deixei de viver milagres na minha vida por falta de unidade. Eu já deixei de viver provisão de Deus na minha vida por falta de unidade. Já deixei de ganhar outras pessoas para Jesus por falta de unidade. Eu reconheço isso na minha vida, mas quando eu olho para esse texto, eu estou aprendendo com a palavra de Deus, e eu peço para que Ele venha arrancar do meu coração o egoísmo, porque uma pessoa que não se une com ninguém, é porque ela se valoriza demais. Ela se acha capaz mais do que todo mundo, então ela não faz parte desse grupo nem daquele. Ela se expõe, não quero, vou ficar aqui. E fala que é tímida, mas na maioria das vezes é orgulho, escondido atrás de uma timidez. Porque nessa igreja aqui tinha um monte de leigo, um monte de gente simples, mas quando ele se unia, o Espírito Santo capacitava. Quando ele se ajuntava, o Espírito Santo influenciava tanto a vida deles, que eles tinham tanto amor, que eles tinham algo que eu e você não tem coragem de fazer hoje: vender alguma coisa e repartir com alguém. Eu não me lembro de fazer isso aí. Tem alguém aqui entre nós que vendeu um carro e repartiu com alguém? Vendeu um terreno e repartiu com alguém? Vendeu uma propriedade e repartiu com alguém? É no Novo Testamento, irmão.
Aqui não está na lei não, está na graça já. Já tinha essa atitude, porque a unidade era o cartão postal daquela igreja. E se essa igreja que eu prego aqui hoje quer crescer, quer avançar, nós precisamos matar isso na nossa vida e não permitir que o inimigo comece a levantar aqui dentro alguém que promova rebelião, alguém que promova discórdia, alguém que promova a separação dos irmãos. Porque se ele não consegue vir de fora para dentro, ele vai querer usar alguém de dentro para espalhar. E nós precisamos vigiar e guardar o nosso coração e a nossa boca. Porque tem muita gente dando lugar para o diabo aí e espalhando famílias, espalhando os crentes que Deus se ajuntou. Que cada um que está aqui não foi eu que trouxe não, foi o Espírito Santo que trouxe você, que trouxe eu. Só que o diabo, como a Bíblia diz, ele está esperando a oportunidade para levantar o promotor da contenda, da discórdia, da separação. Hoje eu vi as irmãs aqui, tão bonito, um grupo enorme, louvando a Deus com intensidade. Tão bonito ver as irmãs unidas aqui na parte da manhã, orando as que podem vir. Quando eu vejo aquela foto, meu coração se alegra. Eu sei que o diabo arrancou isso de muitas igrejas, mas aqui nós estamos mantendo. Tem lugar que não consegue mais ter ciclo de oração, porque é um quebra-pau, é um falatório terrível uma da outra. Tem lugar que não dá mais para ter grupo de louvor, é um ciumeiro, uma perseguição, uma disputa de poder, porque as pessoas ainda não se entregaram verdadeiramente para Deus, para viver em unidade. Quando a gente vive em unidade, irmão, é uma coisa um pai faz para o filho. Ó, o seu filho está perdido lá naquela mata, caiu no rio lá, o pai sai correndo. Tem unidade de coração com o filho, pula dentro da água, enfrenta bicho, traz o filho nas costas, porque ele tem unidade com o filho. E a igreja não pode perder esse perfil. Eu e você não podemos perder isso, hipótese alguma na nossa vida, porque sinais, poder e maravilhas acontecia na igreja primitiva, porque a coisa mais profunda que tinha lá era unir pessoas com formações diferentes, famílias diferentes, posição financeira diferente, mas o poder de Deus nivela todo mundo. Ah, tem um juiz, tem um cortador de cana, o servente, o pedreiro, o pintor. O poder de Deus nivela todo mundo, fica todo mundo nivelado. Não fica ninguém orgulhoso na casa do Pai. Todo mundo adora, todo mundo serve, todo mundo dá o seu melhor. E eu vejo aqui na Bíblia, meus irmãos, a unidade faz com que todos glorifiquem a Deus e somos beneficiados. Vamos ver lá em Romanos 15, versos 5 e 6. Nosso irmão Murilo vai falar. Vou ter 15 minutos para encerrar agora, dando algumas referências aqui, que é muito rico esse tema para a nossa vida, da unidade. Irmãs e irmãos, sejam unidos. Comece primeiro na sua casa. Ah, pastor, mas não é fácil não, você não está lá, minha mulher é chata, meu marido é chato. Eu não sou fácil da esposa minha me tolerar também. Mas a unidade vai cobrir essas falhas aí. Amém? Não é fácil não, Roger. Você riu aí, tá bom. Tá fora do letreiro ali que está acontecendo ali, Levi. Não está pegando todo a letra certa lá. Está comendo bronha lá na letra. Vou pegar aqui no celular. Os irmãos acompanham aí. Romanos capítulo 15, versos 5 e 6. Veja que profundo que é isso aí, meus irmãos. Versos 5 e 6. Vamos todos lerem e aprender com essa palavra aqui, olha. Verso 5, que Deus que nos concede perseverança, encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que, com uma mesma convicção, em uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a unidade faz que toda a igreja glorifique o Pai por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todos estavam no mesmo pensamento, na mesma disposição. E isso é fundamental para a igreja. Quando as irmãs vão fazer algo, todas elas se envolvem. Quando o grupo de louvor vai fazer algo, todos eles se envolvem. Nenhum só pensamento, objetivo, propósito. No final, todos são beneficiados. Por quê? O texto vem falar que todos glorificam a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a unidade faz que você dá glória a Deus aqui, o irmão dá glória a Deus lá, eu dou glória a Deus aqui, e todos, um conjunto só, somos beneficiados.
Meus irmãos, se uma igreja não tiver unidade, a presença de Deus não vai se manifestar. A gente vai ter dificuldade de sentir Deus, de compreender a vontade de Deus, porque falta unidade. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo para que com uma mesma convicção, ou seja, eu penso igual a você, o meu propósito é vir para a igreja para adorar, o seu também. O meu propósito é vir ouvir a palavra, o seu também. Quando a igreja tem esse mesmo pensamento, o inimigo não encontra espaço aqui, porque ninguém está querendo se promover, ninguém está querendo aparecer, mas todos querem glorificar a Deus. Quem está me ouvindo? Se você sair da sua casa, irmão, com esse objetivo, eu vou hoje glorificar a Deus, eu vou buscar o meu Senhor. Todos, eu, você, sair com esse pensamento da nossa casa, dá para você entender que perfil de culto que a gente vai prestar? Porque também tem os juízes de culto, tem os promotores de culto, que vêm para a igreja. Vamos ver como é que a irmã cantou o hino da harpa, vamos ver que o irmão fez a leitura da paga, gaguejou muito, o irmão que dirigiu o culto foi muito rápido, ou foi muito demorado. A gente de vez em quando passa a ser juiz do culto, e nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ter convicção e adorar a Jesus e glorificar a Deus, unidos, para que o Senhor venha se manifestar no nosso meio. Deu para os irmãos entender isso? Quando toda a igreja fazer como a igreja de Atos, sair das suas casas unido na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, as coisas vão começar a acontecer no nosso meio, e a gente vai ver o agir de Deus a cada dia na nossa causa. Por que que ainda hoje está vivo aqui no nosso meio a oração coletiva? Aí você levanta a mão, a minha mãe, o outro levanta a mão, o meu filho. Isso mostra a unidade da fé que a igreja tem em comum com o outro. Nós cremos tanto nesse negócio, que até hoje, quando se fala aqui, tem algum pedido especial? Aí o crente que vive em união, ele fala, opa, a minha mãe, o meu pai, porque ele sabe que há poder nessa oração, porque a igreja está reunida. E eu estou dando um ensinamento hoje aqui sobre a unidade, o poder da unidade. Se não tiver unidade, não terá poder, não terá atuação de Deus. Vamos ver aqui agora Filipenses 2, 1 e 2. A unidade faz que todos tenham o mesmo pensamento. Por que tem pessoas que na igreja pensam diferente? Um vai para um lado, o outro quer ir para o outro lado. Porque não tem unidade, não tem uma mesma fala, não tem o mesmo objetivo, irmão. Aí fica uma igreja dividida. Eu já vivi numa igreja assim. O pastor pregava algo e levava o ensinamento para os grupos, mas entre os grupos havia disputa. O grupo do jovem, o grupo das irmãs, uma disputa desnecessária, que Deus nunca mandou a gente disputar por nada dentro da igreja. Aqui não é um campo de futebol, aqui é um lugar de adoração para todos se prostrarem diante dele. Não é para disputar, mas infelizmente quem já conhece a igreja sabe que quando tem bastante grupo, dá um desconforto no ser humano lá por falta de pensamento igual. Filipenses 2, 1 e 2, está na tela. Graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais um. Filipenses 2, capítulo 2, 1 e 2. 2, 1 e 2, diz o texto: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, mais um verso: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido em uma mesma coisa. Olha só, meus irmãos, é isso que Deus deseja da sua igreja. Olha lá, ó. Mesmo sentido, mesmo amor, mesmo ânimo, sentido a mesma coisa. É muito bonito isso, o Ramiro e esse casal ter o mesmo objetivo de sair da sua casa. Eu vou buscar a Deus, e eu quero que o nosso irmão sinta o que eu estou sentindo, porque Deus está dizendo que tem que ter o mesmo propósito, o mesmo ânimo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, para que Ele seja glorificado na minha e na sua vida. Quando Deus olha para a igreja e vê que uma parte da igreja pensa diferente, age diferente, essa outra parte pensa diferente e age diferente, Ele não tem como agir, porque a Bíblia fala em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se tiver união, o que esse irmão aqui sentir, o último lá também vai sentir.
O que Deus fazia na vida deles também faz na vida daquele, porque o texto está dizendo para nós lá em Atos que acontecia na vista de todos, e todos se maravilhavam com aquilo que Deus estava fazendo na igreja, porque a igreja tinha unidade. Então, se eu e você tiver o mesmo pensamento, o mesmo propósito, Deus vai agir no nosso culto, Deus vai fazer coisa tremenda na minha, na sua vida. E para você ver que isso é tão importante, lá em João 17, nosso irmão vai ler agora, colocar para nós, por favor. João 17, verso 20 e 23, fala que a unidade da igreja faz que o mundo creia que Deus enviou seu filho. Vou repetir: a unidade da igreja, o mundo vê em nós essa unidade e eles crêem que Deus enviou seu filho. Eu descobri isso hoje, eu falei, meu Deus, fantástico, lindo. João 17, 20 ao 23, vamos lá. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Verso 21, vai prestando atenção. Para que todos sejam como um, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo, olha lá, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o verso mais 22. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Deu para você entender esse texto aqui, meus irmãos? Jesus, na oração sacerdotal dele, antes dele subir ao céu, ele estava intercedendo por mim e para você, e ele estava dizendo: a igreja que tiver unidade, o mundo vai ver a unidade da igreja e eles vão perceber que o Pai enviou o Filho. Ou seja, quando alguém lá fora vê que os irmãos aqui oram um pelo outro, ama um ao outro, perdoa um ao outro, cuida de um ao outro, o ímpio vai ver: essa igreja serve o Jesus que Deus enviou do céu. Essa igreja serve o Jesus que veio do céu e perdoou o nosso pecado. Porque os ímpios, de uma certa forma, eles têm essa ideia já, que Jesus veio e perdoou o pecado de toda a humanidade. Eles não praticam e não vivem essa verdade como nós, mas eles reconhecem. Quando eles veem um povo amoroso, que eles veem um povo unido, eles vão glorificar a Deus por causa da unidade da igreja. Agora eu te pergunto, as pessoas podem ver em nós unidade? As pessoas podem ver na igreja realmente um povo amoroso, um povo que perdoa, um povo que ajuda quem cai, quem tropeça? Porque um dia desse eu estava fazendo caminhada com o nosso irmão Márcio e o nosso irmão Levi, e um cidadão saiu no portão lá e falou: olha, esses dias eu peguei uma carona com 3 crentes de lá de trás do cemitério e vim aqui até o Pereirinha com eles conversando. Só que de lá, isso os dois aqui são testemunha, de lá daquele bairro até esse bairro, eles vieram falando mal um do outro. Eu queria saber se na sua igreja os irmãos é assim. Ele me colocou em xeque lá, o rapaz, me deu uma pancada. Falou: pastor, se eu for na sua igreja lá, os irmãos da sua igreja é que nem esses irmãos que eu vim com eles de carona numa caminhada, e eles vieram falando mal um do outro dentro dessa igreja. Ou seja, ele não é crente ainda, mas ele não viu Cristo se manifestar na unidade dessa igreja. Então é muito sério isso, irmão. Nós precisamos demonstrar amor, unidade, para que as pessoas, ao olhar para essa igreja, percebam que aqui ninguém está falando mal de ninguém, que aqui ninguém fica cuidando da vida alheia de ninguém. Cada um cuida da sua vida e ora um pelos outros. Essa atitude vai fazer que as pessoas glorifiquem a Deus através da nossa vida. Agora, pelo amor de Deus, não deixa o diabo te usar não. Sai daqui falando mal da vida de ninguém não, porque os ímpios vão ver isso aí e falam: meu Deus, que tipo de igreja que é essa? Os irmãos ficam lá reunidos na oração. Eu vejo algumas fotos, eles estão no churrasco, eles estão lá no culto de domingo, mas agora eu vi aqui a irmã falar mal dessa irmã, esse irmão fala desse irmão. Será que Jesus está nessa igreja? Então o próprio Jesus, na oração sacerdotal dele, ele falou que a unidade da igreja ia fazer que o mundo reconhecesse que Cristo veio do céu e está habitando nessa igreja de unidade. Quem está me ouvindo? É uma mensagem sim para a gente pensar, irmão, porque não adianta a gente fazer tanto barulho, não adianta a gente vir tão bonitinho para a igreja, cheiroso, se a gente não tem unidade no nosso coração, se a gente não tem estrutura para perdoar ninguém, demora de estender a misericórdia, não consegue se unir com ninguém, fala não para tudo, é convidado para tudo que a igreja faz, mas fala não para tudo. É estranho. O pastor convida, os irmãos convidam, vai ter isso, vamos fazer, não posso, vamos fazer, nunca participa de nada.
É uma pessoa que está fora da unidade. Precisa arrumar isso, precisa consertar o seu coração, precisa olhar para a palavra de Deus, porque a Bíblia fala para nós que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você tiver união, quando você bate seu joelho no chão, a tua oração tem poder. Você já imaginou alguém que fica falando da vida dos outros de joelho no chão, irmão? Quem que vai ouvir essa oração? Quem é o anjo que vai querer subir essa taça de lágrimas para o céu? Ele não vai nem querer levar, porque vê o comportamento do irmão e da irmã, e todos nós somos tendenciosos disso. Nós temos que orar a Deus, Senhor, em vez de eu só promover dissensão, porque infelizmente o diabo tem feito isso na igreja universal, igreja que está unida, de repente racha, sai rebelião, divide a igreja, por pessoas que você menos espera. Acontece isso, porque as pessoas não vigiam, as pessoas não prestam atenção, que tem alguém interessado em nos destruir, é o inimigo das nossas almas. Então a partir de hoje, pensa nessa palavra, o poder da unidade. Tenha poder na sua vida, seja unido, primeiro na sua casa, com Deus, com a sua igreja, com seus irmãos, e não permita ninguém envenenar teu coração, amém? Não permita ninguém envenenar teu coração, seja uma pessoa livre deste mal e mantenha a unidade. Se depender de você, tenha paz com todos. Se depende de mim, pastor, então eu vou estender a misericórdia. Mesmo que a pessoa falou de você, prepara uma mesa para ela, para ele, convida ele, come um pão, faz uma janta. Davi falou: unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Demonstra unidade. É difícil, tem uns irmãos que riam aí agora, mas é isso que é fazer a diferença, amém? Que Deus abençoe os meus irmãos. E para finalizar, para você ler só na sua casa, você pode ler lá na sua casa, não agora, Jeremias 32, 38 e 39. Vê quem vai guardar aí, ó. Jeremias 32, verso 38 e 39, vai fazer um resumo final dessa palavra de unidade. Tem muita gente, meus irmãos, com vazio na alma. Hoje eu fui procurado por uma pessoa, evangelista da igreja, e ele disse assim para mim: olha, a semana que vem eu estou voltando a ser o que eu era, aquela pessoa simples que servia na igreja. Hoje eu estou no palácio e eu estou vazio. Hoje eu fui abordado por uma pessoa assim, os olhos dele encheu de água, o olho dele encheu de água, dizendo: olha, eu tenho saudade do tempo que eu levava copo no púlpito para o pastor beber. Olha o que a pessoa falou para mim, irmão: eu tenho saudade de levar o copo de água no púlpito para o pastor beber. Tenho saudade do tempo que eu era unido com os meus irmãos, simples, na escola bíblica. Eu parei com tudo. Ele falou: parei por orgulho meu, mas agora eu estou voltando. Eu tenho saudade de quando a minha vida era simples. E uma pessoa que eu olhei assim e falei: ó, parabéns porque você foi homem. Você abriu o coração comigo. Eu já via isso na sua vida, mas você abriu o coração, que Deus te abençoe. E Ele vai te trazer essa paz. Ele falou: eu quero paz com Deus. Eu parei de servir, eu parei de estar unido. Fechou com essa mensagem aqui agora. Hoje essa pessoa me procurou, falou: eu vou voltar para a escola bíblica, vou voltar para os ensinos, independente se alguém vai me dar oportunidade lá ou não, eu vou voltar, porque eu não estou unido, estou com um vazio enorme. Terrível, irmão. Uma pessoa muito crente, de quase 30 anos de crente, mas deixou que alguém separasse ele do corpo, deixou que alguém distanciasse ele de tudo isso, e o final é um vazio no coração. Pode perceber, os irmãos que não ficam unidos com a igreja é vazio, é triste, falta algo. Então que Deus ajude os meus irmãos, e que nós possamos assim crescer em graça e sabedoria, amém?